Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo que é o crescimento e desenvolvimento infantil. A assistência em saúde ela melhorou bastante, tá? A gente tem conseguido medir melhor as nossas crianças. Só que a gente tem que melhorar muito, principalmente depois dos 4 anos de idade. Então, o que a gente vai fazer hoje é ensinar vocês a medir corretamente o filho de vocês e no final eu vou escrever um pequeno texto no Facebook e vou colocar o link onde vocês vão imprimir um gráfico de crescimento para vocês fazerem o acompanhamento do filho de vocês dos 5 aos 19 anos. Então, a situação é mais ou menos a seguinte. Uma das situações mais difíceis para o médico que trabalha com crescimento é chegar para uma criança, para um menino, para uma menina com 16, 17 anos que te procura para crescer e dizer para ele, olha, não tem nada a ser feito, você vai ficar com 1,60 m mesmo porque os seus ossos já fecharam. Isso é muito comum. Então, o que está acontecendo? As crianças estão pedindo para vir no endócrino pediatra. E elas pedem quando elas começam a sofrer bullying, quando elas veem que elas estão diferentes dos outros. Então o ideal é isso nunca acontecer. O ideal é a gente olhar, acompanhar esse crescimento e identificar o problema numa fase onde o tratamento tem um resultado muito bom. Então se você começa a tratar uma criança com déficit de crescimento na adolescência, o resultado é péssimo, o resultado é ruim. Ela não vai conseguir atingir o potencial de altura que ela teria. E já quando a gente começa a tratar em fases mais precoces da vida, o ideal com 5, 6 anos no máximo, o resultado é muito bom. E o SUS fornece esse tratamento gratuito para as pessoas. Então é um tratamento caro, mas o SUS fornece para as crianças que têm deficiência do hormônio do crescimento. Então a primeira coisa é aprender a medir. Então para aprender a medir, deixa eu só pegar um negócio. É o seguinte, eu vou pegar aqui um cartãozinho, tá? Então é o seguinte, tem que botar a criança de pé junto, encostada na parede e fazer um material que tem um ângulo de 45 graus, tá? Então vai se encostar na parede isso aqui, ok? E a criança vai ficar aqui, com pés juntos, bem retinha. Então aqui a gente tem um estadiômetro. O ideal é medir isso numa balança correta. Só que até mesmo essas balanças que tem nos postos de saúde, essas balanças elas não têm uma plataforma firme no chão. O ideal é a criança ser medida com os pés no chão e o sistema tem que ser incorporado na parede. Poucos são os consultórios que têm esse tipo de mecanismo. Basicamente os endócrino-pediatras, porque aquela balança ela é um pouco ruim. Então você coloca a criança aqui, mede ela. E aí eu vou passar o link, vocês vão imprimir esse gráfico aqui, ó. Então esse gráfico, são vários os gráficos. Esse gráfico é da Organização Mundial de Saúde. Então o que a gente vai ver? Se a criança tiver no -2, ela tem que ser avaliada, ok? Se ela tiver abaixo do -2, se ela tiver abaixo do -3, tá muito ruim. Então muitas crianças estão abaixo do -2, desde os 4 anos de idade e não são avaliadas e vão ser avaliadas quando já estão na puberdade, quando já estão se desenvolvendo e às vezes até quando o osso já fechou. Vem aqui para mim com 15, com 16 anos. Então eu vou colocar o link nessa tabela. E qual a importância de se fazer isso? A altura, medir a altura da criança é tão importante que é considerado pelas pessoas que trabalham com crescimento como um sinal vital. Tão importante quanto a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Porque você indica problemas de saúde, problemas hormonais, problemas infecciosos. Então, às vezes, o primeiro sinal que a saúde de uma criança não vai bem é a diminuição da velocidade do crescimento. Então, além de colocar a criança no gráfico, tem que calcular a velocidade de crescimento. E outra coisa importante, sempre correlacionar com a altura dos pais. Então, existe uma fórmula também para se calcular a estatura-alvo, que é só digitar na internet que vocês conseguem fazer. Cálculo da estatura-alvo, vários sites fornecem isso, é só colocar a altura do pai, a altura da mãe e calcular. Então, comparar
a altura-alvo da criança com a altura-alvo que ela vai chegar. Então, como é que faz para prever a altura? A partir dos 2 anos, a criança assume uma linha naquele gráfico que eu mostrei. E essa linha ela tem que se manter mais ou menos estável. A criança não pode mudar de linha, tá? Quando ela está na puberdade, ela dá uma acelerada, aí pode mudar de linha. E abaixo dos 2 anos, também tem uma recuperação. Às vezes a mãe tem uma placenta que não é tão boa, às vezes o crescimento uterino foi prejudicado, a criança muda de linha até os 2 anos. Mas dos 2 anos até a fase da puberdade, a criança tem que se manter numa linha só. E essa mudança de linha que tem que ser identificada. Se a gente medir a criança 2 vezes por ano, a gente tem um resultado excelente. Então, eu falo para vocês, vale muito a pena a cada ano perder 2 minutos da vida e medir a altura do seu filho, ou se não, melhor, levar ele no médico que faça isso de forma correta e evitar um monte de problema de saúde. Poxa, pera lá, muito barato, né? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É importantíssimo medir a altura, e o peso também. Por quê? Porque se identifica a pré-obesidade e resolve o problema na infância, que é muito, 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 muito mais fácil. Ok, gente? Obrigado, adorei a live de hoje e até a próxima.